Devocional Biblionauta, 5 de abril. Leitura diária de 2 Samuel, do 17 ao 20. Tema da devocional: sendo fiel em meio aos altos e baixos da vida. Um resumo de 2 Samuel, do 17 ao 20 é o seguinte: o capítulo 17 registra Aitofel sendo rejeitado. Para Absalão cair em desgraça, Aitofel não aguentou e se eliminou. Capítulo 18 relata o exército de Davi derrotando Absalão e a morte de Absalão. Em seguida, Davi lamenta a morte de Absalão. Capítulo 19 registra Joabe repreendendo Davi. Em seguida, o relato do retorno de Davi para Jerusalém, Mefibosete e Barzilai encontrando-se com Davi e a rivalidade entre Israel e Judá. O capítulo 20 registra a rebelião de Sebá contra Davi e Judá e a morte de Sebá. Nessa devocional nós destacamos sendo fiel ao Senhor em meio aos altos e baixos da vida. Mefibosete é um grande exemplo de fidelidade em meio às lutas. Até aqui já sabemos a condição de Mefibosete. Conforme 2 Samuel 4:4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Sabemos também que ele foi honrado através de Davi por causa da aliança de Davi com Jonatas, conforme 2 Samuel 9. Muitos gostam da história de Mefibosete até aqui e contam só até essa parte. Porém, a Bíblia nos diz em 2 Samuel 16, do 1 ao 6, e também em 2 Samuel 19, do 24 ao 30, que este Mefibosete fora traído por Ziba, o seu servo. Inclusive, no primeiro momento, Davi acredita que Mefibosete o traiu. No entanto, Mefibosete teve a oportunidade de expor sua versão a Davi. Davi acreditou nele, mas ainda assim deixou que a herança fosse dividida com seu servo Ziba. De maneira surpreendente, Mefibosete abriu mão da herança, mostrando que não queria bens, mas estava preocupado de maneira sincera com o rei. Quando membros da casa de Saul foram eliminados no caso dos gibeonitas, Davi poupou a vida de Mefibosete, indicando que lembrava da aliança com Jonathan e que acreditou na lealdade de Mefibosete. Mefibosete é um exemplo de alguém que tinha inúmeras desculpas para se vitimizar, viver errante e em murmuração, mas não o fez. Ele ficou aleijado ainda quando criança, ficou órfão e sofreu muitas limitações, adversidades e lutas. Em seguida disso, ele foi honrado para ficar na mesa do rei, mas foi atraído pelo seu amigo e servo. Apesar de sua inocência, foi obrigado a dividir sua herança com seu traidor e lutar para provar sua inocência. Porém, não se importou com bens materiais e muito menos que seu traidor e inimigo ficasse com o que era seu. Mesmo com tantas adversidades e lutas, até com deficiência física, Mefibosete testemunhou a sua fidelidade ao Senhor e integridade diante dos homens. Para ele, as riquezas materiais são menos importantes que um testemunho de lealdade ao Senhor. Nós temos tido muitas lutas, alguns de nós sofrendo adversidades e grandes dificuldades, outros sendo traídos e ainda alguns sofrendo com enfermidades, limitações físicas por motivo de saúde e até mesmo deficiência física. No entanto, temos nessa passagem um testemunho poderoso de que podemos servir e ser fiel mesmo em meio a toda dificuldade. Ao invés de ficar lambendo as próprias feridas e se vitimizando, Mefibosete agiu fiel, honesto e lealmente por causa de seu senhor. Façamos o mesmo. Ao invés de ficar lambendo e gostando de lamber as próprias feridas como um cachorro que lambe suas feridas, se vitimizando ou murmurando, escolhamos ser fiel ao Senhor com o que temos. Como disse o Senhor Jesus, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Que sejamos fiéis ao Senhor, com muito ou com pouco, mas sejamos fiéis com o que temos, e Ele cuidará de nós. Que Ele abençoe o teu dia.